Estamos com o nosso terceiro episódio de Lives de Quinta. E hoje a gente vai ter a nossa queridíssima Rayane Penha. Meu nome é Rayane Penha, eu sou amapaense, sou jornalista e sou realizadora audiovisual, né? Atualmente eu produzo a partir da minha produtora, que é a Catraia, que é uma produtora que está vinculada ao jornalismo também, mas porque eu sou jornalista mais voltada, né, à produção audiovisual, que é o que eu faço aí há muitos anos, e componho também a Associação Giramundo, há um ano aí, Giramundo fazendo parte aqui, inclusive sigam a Giramundo, a nossa associação maravilhosa que está desenvolvendo um trabalho incrível, assim, vai rolar muitos projetos através da Giramundo esse ano. Então, a minha história com produção audiovisual, ela nasce a partir do cinema e educação, inclusive passando aí, né, por processos dentro do Festival Imagem e Movimento, assim, que para mim é fundamental, assim, foi fundamental e é fundamental ainda dentro dos processos de formação, assim, da minha trajetória, né, enquanto realizadora, cineasta, realizadora audiovisual, porque é algo que a gente não tem acesso aqui, né, a processos de formação nesse sentido, e aí o fim veio muito nesse lugar para mim, assim. E eu comecei assim muito pequena mesmo, assim, pequena eu sou sempre, não cresci, mas muito nova, né? Assim, tipo, eu era da escola, assim, tava no colegial ainda, e aí surgiu um projeto de cinema e educação dentro da escola que eu estudava, que era uma escola pública daqui de Macapá. E aí era um projeto na época do governo do estado, que estava fomentando assim, cultura para a juventude. E aí era um projeto de teatro e cinema. E aí eu fui fazer, né? Tipo, porque a escola pública até hoje deve ser assim, não tem muito o que você fazer, assim, além de você ir lá assistir a aula. E aí, quando tem essas possibilidades de projeto, né, que despertam várias coisas assim, para os alunos, é muito interessante. E aí eu assim, fiquei muito interessada, fui fazer teatro. Mas não era a minha praia, assim, fiquei tipo, gente, esse negócio aí é muito intenso, não dou conta. E aí vi que no projeto tinha um lance do cinema e que você podia escrever, né? Escrever histórias e tal. E eu gostava muito de escrever, gostava de literatura. E aí fiquei, bom, pode ser a minha vibe aí, vou nesse negócio de escrever. E aí fiz parte do projeto a partir desse lugar de escrever os roteiros, e fui aprender o que era roteiro e tal. E depois comecei a compor o projeto, né? A fazer parte e a compor os outros projetos que surgiam dentro desse, e aí para as escolas também trabalhar com essa relação do cinema e educação, que era do que era o projeto, né? E comecei a dar oficina depois também, assim, fui pegando as coisas muito rápido, fui conhecendo outros realizadores aqui também que já realizavam, né? E fui fazendo, assim, mas fui fazendo muito porque queria fazer parte de alguma coisa, né? Só que aí isso foi tendo um retorno no sentido de que eu fui fazendo bem, e aí comecei a ser chamada, né, para os projetos, assim, para trabalhar mesmo, assim. Na época rolava muito de projeto institucional, né, tipo, fazer institucional das coisas e tal, e eu fui fazendo, eu achava incrível e tal, assim, pra mim não tinha muita diferença, né, era cinema aquilo, assim. E em 2017 teve um edital para o Canal Futura, assim, que para mim foi o divisor de águas, assim, no meu processo de produção e de realização na minha vida, inclusive para ter me enxergado enquanto realizadora e para ter me visto capaz de realizar alguma coisa. E aí eu vi esse edital e eu pedi, assim, para várias pessoas para colocar o meu projeto, né? Eu tinha um projeto que era sobre esse lugar da onde a minha família veio, que é o Vila Nova. E aí eu queria muito falar sobre esse lugar e tal, então eu escrevi um projeto e fiquei pedindo para produtoras para colocar e tal nesse edital, e aí, tipo, ninguém me deu retorno nenhum. E aí eu fiquei assim, tipo, bom, beleza. Só que eles aceitavam inscrição para pessoa física, né? E aí eu fiquei, bom, eu vou tentar, né? Tipo, ninguém vai dar em nada, isso, ninguém me conhece e tal, não tinha currículo e tal. Mas bora ver. E aí me inscrevi e o projeto passou e eu ganhei o edital. Na época foi R$ 10.000 para realizar. E foi uma experiência muito bacana, não só como realizadora, mas como
produtora, porque aí veio a necessidade, né, de aprender sobre produção executiva, sobre criar mesmo a produtora, e aí ver que, por exemplo, tipo, metade dessa grana foi embora só com nota, porque eu não sabia disso, não sabia nem o que era nota, precisava tirar e tal, então aí isso fez eu aprender, né, sobre tudo isso, assim, tipo, ir atrás e tal, conhecer. Então, a partir daí, assim, foi que mudou muito, mas esse início de processo foi muito assim. Como é que foi esse começar dentro do cinema? Eu acho que, assim, que é um processo muito delicado, e eu não sinto, assim, que o lugar que eu tô hoje, de conseguir ter ter mais maturidade, eu sinto que eu tenho mais maturidade, mas que as dificuldades não desapareceram, sabe? Elas continuam aqui, assim, eu continuo sendo uma mulher negra realizadora no norte, dentro do Amapá, assim, não tá muito, assim, de destaque, digamos assim, quando a gente fala de norte, as pessoas vão em outros estados, assim, não lembram automaticamente do Amapá. Então, eu sinto que algumas dificuldades, elas permanecem, assim. O que aconteceu foi que eu criei mais maturidade, assim, para driblar algumas dessas dificuldades, inclusive das dificuldades que eu passei enquanto pessoa, né? Por ser mulher, por ser uma mulher negra dentro desses processos e ter passado por muitas questões, eu aprendi a driblar isso no sentido de que eu não vou fazer com que eu passe por isso novamente, né? Tipo, escolha de equipe, ou então aceitar alguns trabalhos, assim, uma coisa que eu aprendi muito com uma pessoa que é outra realizadora e que é, para mim, assim, fundamental no meu processo também, assim, como acho que de muitas coisas dentro da trajetória do audiovisual e da arte no Amapá, assim, estava aqui semana passada a Tami Martins, maravilhosa, minha amiga que eu amo. Ela me ensinou muito isso, assim, de que eu tinha que aprender a valorizar o meu trabalho, né, tipo, e isso não só na questão de dar preço, né, porque antes até isso era uma dificuldade, da gente conseguir cobrar pelo nosso trabalho, assim, sendo que a gente trabalho, eu sobrevivo disso, assim, eu tenho que ser paga por isso, né? Não existe um outro caminho, assim. Existe até, a gente faz outros caminhos, mas no sentido maior da coisa, né? Mais industrial, digamos assim. Então, eu fiquei mais madura, assim, nos processos e aprendi a me valorizar mais e a fugir de algumas barcas furadas também. Mas eu sinto que as dificuldades permanecem, assim, a gente continua... Né? E talvez até pior, né? Porque eu acho que a situação que a gente está hoje em dia, assim, eu acho que quando comecei, assim, a dar uma virada nas coisas relacionada a entender melhor das políticas públicas de audiovisual e a pensar, caramba, esse é um caminho muito possível, assim, aí a gente teve, né, vários desmontes, assim, da cultura, então eu sinto que talvez seja até pior agora. E assim, o Cartas sobre Nosso Lugar, Mulheres do Vila Nova, ele ganhou o Prêmio Gengibira em 2019, né? Por onde mais o Cartas passou? Mano, esse filme ele passou por muito lugar, assim, eu perdi a conta e ele continua, é isso que eu falo, tipo, um filme, assim, que ele realmente mudou a minha vida e ele continua, e quando eu fico assim, mano, assim, já, né, vou aí sozinho e tal, eu tô tentando cuidar de outras coisas aqui, aí chega coisas, assim, sobre ele, aí eu fico, tipo, que massa e tal, então... É um projeto muito incrível, ele passou por muitos lugares, assim, eu acho que nacionalmente eu perdi a conta mesmo do número de festivais, mas a última vez que eu contei ele tinha entrado em mais de 40 festivais nacionais, e aí eu depois fui perdendo a conta mesmo, porque eu não conseguia ter controle disso, assim, tipo, só autorizava as coisas, assim, quando chegava em mim, e outras, assim, tipo, eu também não dei conta mais de ficar divulgando as coisas, porque sou só uma pessoa. Mas ele passou por muitos lugares e continua passando, assim. Então, assim, aí eu, no ano passado, ou esse ano, não lembro exatamente, foi ano passado, eu divulguei alguns festivais que ele passou, e aí quando eu liberei o link do vídeo no YouTube também, assim, aí ele também já está aberto lá no YouTube, mas mesmo assim, muitos festivais e mostras ainda entram em contato para ele passar e tal, continua passando. Até cheguei a pensar, porque assim, ele nunca entrou num festival internacional porque eu não tive grana para
para fazer a legenda do filme. E aí, uma pessoa maravilhosa, que é o Dani, que eu conheci no Twitter, ele fez a legenda do filme em espanhol para passar lá na Argentina para as pessoas e foi muito legal, assim, ele fez de forma voluntária, né? Tipo, mas isso depois que eu liberei o link no YouTube, ele viu o filme e aí ficou interessado. Mas antes, assim, eu nunca tive grana para fazer a legenda do festival já do filme para escrever, né, em outras mostras internacionais. E aí até cheguei depois a pensar nisso, né? Tipo, a fazer e a escrever, mas eu acho que já encerrou, assim, eu acho que já tem, tipo, as coisas têm um tempo, até porque eu preciso muito me dedicar aos outros projetos que tem que nascer, assim, e não pode ficar preso nessa um. Então ele tá aí, já tá no YouTube com a legenda em espanhol, que o Dani fez, então é isso. E tiveram, durante o filme, no caso, tiveram muitas dificuldades? Como é que foram as entrevistas para ti? Como é que foi esse fazer, né, do filme, do documentário para ti? Os perrengues, né? Como é que surgiu para ti? Como é que foi escolher as entrevistas? Como é que foi isso para ti? Teve muitos perrengues, assim, alguns bem intensos. Eu sempre falo, tipo, tanto que isso criou um processo em mim de, por exemplo, formar equipes, porque os meus projetos acabam que eles vão muito nessa linha, assim, tipo, mano, eu vou querer ir para alguns lugares, assim, tipo, bem, assim, que talvez as pessoas não estejam acostumadas, assim. Então, isso eu aprendi também a ter muito esse diálogo antes com a equipe, né? Porque eu achava, assim, como eu estava familiarizada com as coisas, eu achava que todo mundo meio que estava, assim, só que não, né? As pessoas não estão. E aí, então teve algumas questões, assim, de dificuldades mesmo, de que são realidades muito distintas, né? E no próprio processo de produção também, porque, tipo, eu dirigia, roteirizava, produzia, tinha que fazer tudo, assim, no projeto, meu pai, ele atuou muito nesse lugar meio que de produção de campo, assim, e ele me ajudava muito, porque ele estava lá no garimpo na época, e aí ele me ajudou muito com transporte, com conseguir lugar e tal. Mas era assim, tipo, mano, a gente teve que dormir no barraco lá do garimpo, tipo, não tinha banheiro, tinha que ir pra dentro do mato. Tipo, teve que se virar com umas coisas assim, sabe? Aí, tipo, no segundo campo já também não tinha mais nenhum barraco, a gente teve que dormir numa sede da cooperativa dos garimpeiros lá e tinha que buscar água. Então, foi intenso, assim. Aí teve essas coisas específicas, né, que eu acho que é muito difícil também, que se não fosse uma equipe que estava muito disposta e que são meus amigos também, assim, que queriam muito realizar o filme comigo, que foi a Cassandra, o Aron e a Tânia, assim, eu tenho certeza absoluta que se não fosse eles fazerem parte da equipe, tipo, o filme não teria sido a mesma coisa, não teria talvez nem nascido, se não tivesse essa predisposição deles em fazer parte, em fazer com que aquilo acontecesse. Assim, o Aron dirigiu o carro, assim, tipo, né, na estrada terrível, assim, então a gente gravava tantas horas e depois ainda tinha que voltar para cá e ele estava tipo, cansado e mesmo assim veio dirigindo, assim, então tipo, foi muito intenso. Então teve muita dificuldade nesse sentido. Tipo, da outra vez que a gente pegou carona, assim, a gente ficou na beira da estrada com um monte de equipamentos, muito assim. E aí a gente veio de carona, assim, tipo, com pessoas, né, que a gente sabe lá Deus quem era, mas a gente chegou vivo. E aí, então, essas coisas que hoje eu não repetiria mais isso, né, obviamente, mas que naquele momento, assim, depois que eu fui perceber o quanto que foi impactante, assim, no processo de realização, né, ter passado por essas dificuldades. E, assim, a gente sabe que fazer cinema é um ato de resistência, né, e principalmente aqui no Amapá. Como é que tu te vê nesse meio, né, diante de tantas situações difíceis que a gente passa para produzir, para estudar cinema também, né? E agora que tu tá dentro do Conselho de Cultura Municipal. Assim, eu de verdade, eu estou num processo muito delicado, assim, sobre isso e eu sempre gosto de colocar as coisas não de uma forma, tipo, poliana, sabe? Mas porque de verdade, do fundo do coração, eu acredito nas coisas, porque eu sonho muito as coisas, assim. E aí eu
tento me doar ao máximo, assim, para que elas aconteçam, para que a gente mude a realidade, não sei o que e tal. Mas chega momentos da vida da gente em que as coisas pesam muito, assim. Então, hoje em dia, eu acredito muito nas coisas, que elas possam continuar sendo transformadas, mas talvez especificamente no momento em que a gente está muito a partir desse lugar em que o próprio fim, né, iniciativas como o fim, um dos sonhos da minha vida, assim, eu estou trabalhando muito para que isso aconteça, é conseguir construir uma escola de artes aqui, assim, de muito nesse lugar do cinema, mas de artes em geral, para que a gente consiga ter esse trabalho de formação, porque para mim, assim, isso teve um impacto muito forte na minha vida e eu quero poder continuar fazendo isso e nesse lugar em que esteja vinculado com a educação, né, que é onde eu acredito muito firmemente, assim. Então, eu talvez hoje prefira estar acreditando mais nesses projetos e me doando para eles do que estando em espaços em que eu em que eu vá estar sendo violentada por isso e não vai estar conseguindo realizar alguma coisa. Então, sobre o Conselho Municipal especificamente, eu vou estar encerrando o meu trabalho por lá o mais breve possível, porque não tem como, assim, tem muitas coisas que influenciam nessa decisão, mas que eu não vejo uma oportunidade de estar ali me doando e conseguir fazer com que as coisas aconteçam, porque eu sei que eu tenho muito esse apoio externo, não só do segmento, mas de agentes da cultura de forma geral, mas isso não é fundamental, assim, para fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu não vou estar insistindo numa coisa em que eu sinto que eu estou perdendo o meu tempo e que eu ainda estou sendo atacada por isso. Qual é, assim, o teu olhar do Cartas? Como é que foi essa mudança do Cartas para o Utopia? E como é que foi esse projeto, essa produção para ti? Foi muito diferente, assim, muito diferente mesmo, principalmente porque eu tinha, assim, eu achava que a equipe do Carta ia permanecer no projeto, né, assim, eu tinha muito essa ânsia, que era esse negócio de continuar com as mesmas equipes e tal, e aí queria muito fazer isso, mas no final, assim, eu acho que nenhuma das pessoas. O Aron, que fez fez a trilha sonora do Utopia, mas a Tami, a Cassandra e o Marcos até iniciou o processo de montagem, mas não conseguiu finalizar. E aí a montagem foi para o Aquiles, mas não permaneceram, né? Então teve várias coisas muito conturbadas no filme, e o filme nasce de um processo assim, muito delicado. Eu não me arrependo de ter feito o filme, eu acho que é muito era necessário, mas eu talvez me arrependo um pouco de não ter vivido certas coisas enquanto pessoa e ter, tipo, a minha vida ter sido muito voltada para esses projetos naquele momento específico que eu estava vivendo, que foi a morte do meu pai, assim, eu sinto que não ter vivido esse luto de forma... Mas eu acho que foi a forma como se apresentou para mim. Eu não sei, eu só fico refletindo sobre coisas, porque eu sei que essas coisas impactaram muito no resultado do filme, assim. Porque era como eu estava me sentindo, era como eu não estava bem, assim, tudo aquilo me adoeceu muito, tanto ter feito o filme quanto eu emendei, assim, junto com o filme, um projeto muito grande de jornalismo que era muito delicado e que tratava sobre garimpo também, e isso também teve um impacto muito grande em como eu fiquei de saúde, assim, porque eu sinto que eu quase não sobrevivia a tudo isso, assim, foi muita coisa e muita coisa para dar conta, e principalmente do Utopia, que foi um edital, assim, muito maior, né, do Canal Futura, e que, de novo, eu ganhei o edital sozinha como produtora, assim, não tinha um outro lugar, né, então estava fazendo de novo tudo sozinha ali, tipo, produzindo e realizando, e eu não conseguia, eu de novo estava com uma equipe muito nova, assim, que não tinha esse lugar de vivência naquele espaço específico em que eu estava propondo, que era o garimpo, e aí a gente indo para um garimpo muito maior do que era o Vila Nova, assim, que foi o garimpo do Lourenço, que tinha muitas outras questões, muitos mais conflitos, assim, e tanto externos quanto, enfim, de outras questões, assim, era um lugar muito mais longe, muito mais perigoso, talvez, para ir. E aí eu estava, tipo, propondo aquilo para uma equipe que não tinha aquela
experiência, né? Então eu ficava sempre pilhada de que as pessoas não se sentissem desconfortáveis naquele espaço e tal, e que, enfim, e aí isso me consumiu muito. Então eu sinto que isso tipo, teve um impacto muito grande no projeto, que me gerou uma certa insatisfação. Esse filme é o que toda aquela coisa, assim, de eu não consigo, eu sempre fico achando que falta alguma coisa, mas eu meio que hoje em dia, sei lá, 2 anos depois da realização dele, eu consegui achar algumas linhas que eu sinto que possam complementar esses lugares de ausência, assim, para mim. Como era um edital e eu tinha um prazo para entregar o filme, isso também me atrapalhou, assim, que eu ficava assim, tipo, ah, meu Deus, tenho que entregar, tenho que entregar, tenho que entregar de qualquer jeito. E aí cheguei no final nessa vibe também, eu tenho que entregar de qualquer jeito isso. E depois de ter entregado, né, para a secretaria e ter dito, olha, tá aqui o filme, eu acho que passou esse tempo e aí eu já sinto, tipo, ok, agora eu posso voltar para ele, tipo, finalizar do jeito que eu quero, talvez. Como é que é o teu processo para fazer filme, né, para escrever o filme, vamos dizer assim? E quais são os planos, né? Quais são os próximos filmes, os próximos trabalhos? Então, meu processo, eu sinto que ele tá sempre modificando, não, mas modificou muito, assim, nos últimos tempos, porque antes, assim, eu era muito, vinha inspiração e tal, e aí eu vou sentar aqui, vou escrever. Mas, assim, os meus filmes, eles nascem muito a partir de uma necessidade interna de contar uma história que fica me perseguindo. Eu sempre falo isso da perseguição, porque é realmente o que acontece, assim, tipo, eu não fico planejando os filmes, eu vou... Tanto que eu acho, assim, que em algum momento talvez vai acabar, assim, tipo, não vai existir mais a necessidade de eu contar histórias e ok, encerrou o meu trabalho ali, ou, sei lá, vou trabalhar com outra coisa. Porque os meus filmes, especificamente, eles nascem desse processo de, tipo, é tal história que... E aí, querendo ou não, e eu já aceitei isso também, que eles são atravessados a partir das minhas vivências enquanto pessoa e das histórias que eu vivi, que a minha família viveu e da necessidade de contar essas histórias, assim. É isso que eu estava falando, né? A gente tem muitas histórias para contar. Eu queria perguntar para ti, como é que tu visualiza o cenário dos editais no Brasil? Agora ficou sério, né? E principalmente os voltados para o norte. Como é que tu tá vendo essa disponibilidade, essa disposição para os editais? Eu acho que é muito complicado, assim, né? Tipo, a gente, de forma geral, se entristece de falar disso. Eu nunca esqueço que eu, tipo, participei de um projeto aí, e aí, tipo, eu ia ter uma consultoria de produção executiva, e a produtora passou a consultoria inteira chorando, assim, que ela, tipo, tinha ido embora do Brasil porque tinha acabado os editais e tal. E eu ficava assim, tá, mano, e aí? Mas é a minha consultoria. E aí, aquilo, assim, eu fiquei com vontade de rir, mas eu entendi, assim, tipo, o tamanho da desgraça, né? Porque, tipo, ela tinha sido super cria de edital, assim, e aí isso ter Bate o acabado, né? desespero, né? Bate um desespero muito grande, assim, principalmente ela é do Pernambuco, e aí, assim, um estado que super foi beneficiado com esses projetos de editais e políticas públicas no Nordeste muito antes do Norte, assim, conseguir os arranjos regionais, né? Assim, alguns estados, alguns nem tanto, mas alguns estados como Pernambuco e Bahia conseguiram muito rápido os arranjos regionais, assim. Então, eles foram realmente muito criados, assim, desde o início dos anos 2000, como todas as produções de lá foram edital, 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 assim. Então, eu imagino o impacto que deve ser. A gente que não foi criado assim, a gente consegue até se adaptar, né? E ir pensando em novas formas. Então, assim, a gente está num momento muito delicado em que a gente, bem sincera contigo, assim, tirando isso da Aldir Blanc que aconteceu, eu não vejo nenhuma perspectiva que vá acontecer novamente algum processo de fomento público para o audiovisual, assim, de forma geral, né? A Ancine está morta e quase enterrada praticamente, assim, a gente não consegue resolver coisas simples, assim, na Ancine, que antes você conseguia, tipo, você não consegue hoje em dia.
E aí, isso só reforça que, tipo, não tem ninguém, assim. Então, mesmo que haja uma pressão muito grande dos movimentos de cultura, do audiovisual, é muito difícil, porque a gente não tem nenhum esforço. E acaba que, como que a gente está num momento muito grave político, em que, por exemplo, todos esses lugares do legislativo, enfim, os deputados, senadores e tal, que poderiam estar lutando por pautas em que a gente possa estar lá colocando, eles estão lutando por coisas, digamos, mais graves, né? Que é, tipo, as pessoas não morrerem de fome, as pessoas terem vacina. Um presidente que é um total genocida, inclusive fora Bolsonaro, se alguém estiver aí assistindo. Então é muito difícil, né, para eles pegarem as pautas que para a gente é muito relevante, mas que eles ficam assim, tipo, gente, a gente está aqui tentando fazer que as pessoas não morram, sabe? Não passem fome e tal. Então é muito difícil a disputa de pautas, porque aí a gente fica tipo, meio como se a gente já era um tanto insignificantes em governos que estavam dispostos a fomentar isso e a lutar por esse processo, agora então a gente não significa nada e se eles puderem enterrar a cultura do Brasil, eles vão fazer isso porque é um lugar que produz memória, né, que produz tudo o que eles não querem, assim, que sai da ignorância, mas ao mesmo tempo poderiam existir os fomentos estaduais, né, se a gente tivesse também, assim, um lugar que organizasse isso como há em outros estados, assim, esses processos de fome, mesmo que sejam pequenos, mas para a gente, tipo, faz uma diferença gigante. Tipo, por exemplo, os editais do estado do Pará, tipo, eu fiquei muito impactada porque os filmes de curta-metragem lá receberam mais de 100 mil reais para serem realizados, e a gente recebeu 10 mil. Eu sempre deixo bem claro assim as críticas que eu tenho para a Secretaria de Cultura aqui, que eu acho que é um trabalho muito complicado, e porque eu não sei realmente o que é que falta lá, se é formação, se são pessoas capacitadas, mas é um lugar muito complicado que eu sinto que não penso, parece que eles lidam com os artistas como se eles estivessem dando migalhas e a gente tivesse que se contentar com o trabalho mal feito que é realizado. E isso tem um impacto muito grande na cadeia produtiva aqui, assim, porque se tivesse boa vontade, né, mais coisas estariam realizando, porque o trabalho deles era pensar a política pública para os segmentos culturais e, infelizmente, eles não fazem isso e eu não tenho nenhum problema de falar isso, porque é como eu vejo que acontece, principalmente a partir do momento que eu comecei a acompanhar como as coisas estavam acontecendo nos outros estados, assim. Então, não vejo muita luz no fim do túnel, mas eu sinto que a gente tá bem organizado, a gente está mais maduros, assim, para enfrentar as coisas e espero que dê tudo certo. Assim, com o descaso da Ancine, com a extinção do Mink, o que tu acha que sobrou para o audiovisual conseguir essa melhora no quadro, né, de produção, no quadro de ser mais, de existir mais trabalhos sobre o audiovisual, sobre o cinema? Eu vejo, hoje em dia, assim, eu vejo que uma das saídas que está acontecendo para vários realizadores no Brasil é começar a pensar mais forte e até se informar mais sobre isso, sobre os processos de coprodução internacional, né? As pessoas se ligaram muito nisso, é uma coisa que funciona. Lá fora, os produtores têm muito interesse, sim, nos conteúdos produzidos no Brasil e nas histórias que o Brasil tem para contar. E pode ser, infelizmente, algumas coisas são fetichizadas, mas quando a gente, por exemplo, quando a gente insiste em que as produções do Norte sejam feitas no Norte por realizadores nortistas e não o contrário, assim, a gente consegue adentrar esses espaços e fazer bons conteúdos, sabe? Sobre isso. Por isso é tão importante a gente lutar por essas questões. E eu acho que, para mim, isso é um dos lugares, assim, para conseguir continuar realizando, sabe? É pensar essas parcerias internacionais, esses fomentos internacionais, é ficar ligada nisso, produzir de forma maior mesmo, assim, tipo, não esperar que as coisas chegam, sabe? Mas ir atrás. E aí eu acho que outra coisa que tá
sendo possível agora no Brasil, a partir dos conteúdos originais brasileiros, são os streams, né? A Netflix e a Amazon, que começaram a produzir conteúdos originais brasileiros. Tem as TVs também, assim, que já produzem há mais tempo, né? O Canal Futura e outros canais aí de televisão brasileira, que a Globo Play também agora, né? Virou também um streaming que está super produzindo conteúdos bem bons, assim, originais. E eu sinto que é óbvio que ainda tem um certo benefício, né, do Sudeste ali, de quem está em São Paulo, Rio de Janeiro, porque talvez eles tenham mais contatos, conheçam mais as coisas, mas eu sinto que as coisas estão em aberto, sabe? Se a gente tentar, assim, a gente vai conseguir, a gente tem capacidade para isso. Eu acho que uma das provas disso, no caso da gente aqui, foi tanto o meu filme quanto o filme do Aquiles, que foi selecionado no Lab Negras Narrativas, tá tendo esse acompanhamento da Amazon, né? E tem essa possibilidade de ser produzido por eles, assim. Então, uma das saídas que eu tô vendo agora é procurar esses outros lugares de produção, né? Que são mais particulares, digamos assim, não são públicos, né? Não são fomentos públicos, mas são fomentos, assim, aí são os streams, são essas coproduções internacionais, se ligar mesmo nesse processo maior de produzir, que não é só ser artista, né? E aí eu te vejo muito ligada ao trabalho de produção do cinema negro, né? Esse prêmio que vocês ganharam, né? Está incluso nessa demanda, nesse âmbito. Como que é para ti esse olhar dentro do cinema negro? Como é que tu sente esse que tá a ideia do cinema negro? Como é que tá para ti isso? Eu sinto que aqui especificamente a gente está, e aqui quando eu falo, eu penso muito num lugar regional, né, a partir desse contato com outros realizadores negros também da região, não só a gente aqui no Amapá, mas eu sinto que a gente está num processo de formação também sobre identidades e que também se desmembram a partir dos lugares específicos da nossa própria região que a gente está. Da partir das influências que a gente tem, né, dos lugares que a gente tem enquanto formação, enquanto pessoas negras, a partir de lugares muito distintos. Eu vejo que não tem como ter uma visão única, assim, porque são várias identidades, né, negras dentro do país, assim, de vários lugares, e a partir dessas influências, eu sinto que aqui, especificamente, no Amapá, a gente está... isso a partir das trocas que eu tenho, né, com outros realizadores negros, e que inclusive nasce a partir desse processo de formação de equipe que eu estava falando para vocês, que é tanto com o Choque quanto com o Rodrigo Aquiles, que são dois realizadores negros também. E a partir dessas conversas que a gente tem, assim, sobre narrativas e sobre esse contar das nossas histórias, eu sinto que esse cinema negro, ele nasce também porque ele é atravessado pela nossa existência enquanto pessoas negras, porque às vezes as pessoas confundem o processo de realização de um cinema negro, que ele precisa falar especificamente sobre o racismo, sobre outras questões que nos atravessam também enquanto pessoas, sobre identidade, mas às vezes a gente não vai falar sobre isso dessa forma, assim, né? A gente vai falar sobre outras coisas a partir da demanda, e eu percebi isso, que era a partir da demanda do lugar em que a gente ocupa enquanto seres, sabe? Do lugar que a gente ocupa geograficamente no mundo também. E aí, no nosso caso, especificamente, eu sinto isso, que as nossas histórias, elas têm essa conexão com esse lugar da nossa existência enquanto pessoas negras, mas que elas vão ser atravessadas por outras questões também, que é a questão da nossa identidade enquanto realizadores nortistas da Amazônia, das histórias que para a gente são muito fortes aqui dentro da Amazônia, e que, querendo ou não,
vai ter essa influência de uma realização de um cinema negro, porque ele é feito por pessoas negras, e isso vai, com certeza, estar dentro da nossa narrativa. Mas eu vejo que a gente está, não só essa narrativa de um cinema negro, mas de um cinema mais amapaense, digamos assim, com uma identidade nossa, né? Assim. Ele tá nascendo, sabe? Esses dias eu conversei com a Carla, assim, a gente teve umas trocas bem interessantes sobre isso, e aí eu falando para ela que para mim um filme assim que trouxe muito essa questão assim de que a gente tá com uma narrativa que é nossa, sem ter vergonha, sabe, de produzir o que a gente tem a partir das nossas influências, do que a gente tem de sabedoria de repassar isso, sem ter a obrigação de querer reproduzir uma coisa que é feita no Sudeste, ou sei lá, nos Estados Unidos, ou em outro lugar, no cinema francês. Então, de que é a nossa narrativa que nasce aqui a partir da nossa existência. E eu acho que o Açaí, do Cantuária, ele fez isso com maestria, assim, tanto que o filme está brilhando aí. E eu lembro que muita gente chegou a falar isso para mim, de que o filme poderia não deslanchar, porque o filme era muito regional. Porque era só a gente ia entender. E aí eu fiquei assim, né? Tipo, guardei aquilo, assim. E aí tá sendo um tapa, assim, na cara das pessoas, porque o filme é brilhante, é um filme nosso e com a nossa narrativa. É incrível, né? Eu sou apaixonada por todo tipo de cinema, né? E acredito que, por exemplo, o cinema negro, ele não tem que vir com didática, né, de racismo. Ele tem que vir como cinema, independente do que ele vem trazendo como tema principal, enfim. Não é para ser didático, é para ser um filme, é para ser entretenimento, enfim, a não ser que seja com a ideia de ser didático, né? Mas assim, e aqui no norte, a questão do tucuju, do índio, né? Ela é muito viva dentro da gente. Então, ter filmes e produções que agreguem, né, tanto o olhar indígena, negro, tucuju, né, é o que engrandece e embeleza o nosso cinema, né? Sim, e eu sinto que é isso, assim, tem vários atravessamentos, assim, na gente, nessa questão de identidade, né, de se ver, até porque às vezes uma pessoa que é lida como uma pessoa negra aqui, ela não vai ser lida como uma pessoa negra em outro estado, talvez, ou o contrário, assim, então, tipo, essa relação de identidade, ela é muito diversa, assim, dentro do Brasil, né, mas isso também não coloca um lugar de, eu sempre tenho cuidado, né, para falar isso também, porque existem muitas pessoas brancas que não querem mais ser brancas, porque isso virou uma questão, assim, você ser branca sempre foi uma coisa bem óbvio ser branco. Tão legal, assim, na existência humana, né, você ser branco, isso dá diversas coisas boas, mas aí as pessoas não querem mais, e aí esse negócio de viver no norte, o fato de você ser nortista, de você ser amapaense, sei lá, de algum estado do norte, você é qualquer coisa, menos branco, assim. E aí isso me incomoda também, assim, bastante, porque eu sei que a vivência da pessoa não é atravessada pelo que mede uma pessoa não branca dentro do país, infelizmente, que é o racismo. Mas tem muitas questões assim de identidade. Eu acho que no meu processo de realização, eu acho que esse filme que eu estou escrevendo como longa, ele vai trazer isso muito forte, assim, esse atravessamento da identidade, tanto negra quanto indígena, que é o que perpassa a minha família, que é uma família interracial, mas tendo, não no sentido de querer afirmar alguma coisa, né, mas no sentido de talvez procurar preencher algumas lacunas aí que existem nessa própria produção de memória e de história, né, pessoal minha. Aline Pacheco, a formação em curadoria contribuiu e impacta positivamente na tua produção?
fiz formação de curadoria, né? Eu tive uma experiência que foi como curadora do FIM, que maravilhoso. E foi, assim, bem difícil, porque eu gostava de todos os trabalhos. Eu lembro que eu acho que a primeira vez que eu votei meio que em todos, assim. E aí, tipo, me mandaram um e-mail de nome dizendo que era para eu escolher um. Mas eu sinto que sim, porque a gente poder ver as coisas que estão sendo... Eu estava até pensando nisso recentemente, porque nesse processo de escrever, a gente empaca um pouco, né? Aí fica tipo, ai, caramba, mas eu acho que eu preciso de inspiração ou de ver coisas, né? E aí eu comecei a querer ler livros. Eu tenho alguns livros sobre cinema e eu fiquei tipo, eu acho que eu vou ler e tal, porque estava em algumas trocas com o Aquiles, e ele falando que estava lendo um livro lá que estava super ajudando ele a escrever. Eu fiquei, acho que eu preciso ler também. E aí fui atrás dos livros que eu tinha aqui para ler, só que eu comecei, aí fiquei tipo, ai, que chato isso, tipo, não, porque, tipo, muitas receitas prontas também sobre como faz cinema e tal, e não sei o quê, cinema é isso, é aquilo. Aí eu fiquei, não, tipo, não quero isso, não, tipo, é outra coisa. E aí fiquei pensando que, por exemplo, algo que me ensina muito é ver filme. Assim, e o quanto que eu tinha aprendido muito mais vendo filme do que lendo sobre as coisas. Mas isso é o meu processo, né? Eu acho que para cada pessoa pode ser diferente. Mas que eu aprendia realmente muito mais vendo os filmes, assim, tipo, sobre tudo, sobre direção, sobre roteiro, sobre fotografia. E ver os filmes me dava esse impacto maior. Então, acho que quando aqui no Amapá a experiência foi de, tipo, mesmo sem ter participado de curadoria, mas vendo, por exemplo, os filmes da Mostra Fôlego no fim, isso foi me mostrando muito o que eu queria fazer, sabe? Como cinema, assim, tipo, e o que eu não queria fazer, tipo, coisas que eu via, assim, eu falava, não, isso não. E aí, eu sinto que tem um impacto muito grande, assim, a gente vê os filmes e a gente... Eu acho que agora, assim, o que vai ser maior vai ser, tipo, como montar, né? Tipo, uma sessão e pensar uma sessão específica, que é o que tá rolando muito agora dentro dos festivais, né? Tipo, sei lá, uma sessão feminina, uma sessão sobre cinema negro, uma sessão sobre LGBTQIA+, né? Tipo, acho que montar uma sessão específica é que vai ser a pira, assim, agora, de aprender, enfim. E agora tem uma pergunta da Aline. Rai, como fica a manutenção financeira em meio a essa trabalheira longa que é a produção audiovisual? É difícil. Mas, olha, eu tô num momento da minha vida, assim, muito feliz mesmo, assim, com as coisas que eu conquistei por causa do cinema. Assim, eu não compartilho as coisas porque, enfim, eu tenho muitas questões, assim, tipo, às vezes as pessoas podem me achar super exibida, sendo uma grande gostosa no Instagram, mas eu fico achando que eu sou uma pessoa mega reservada, porque tem coisas que eu não falo, não, e nem compartilho. E aí, ou então que demoram muito, né, para eu compartilhar em rede social e tal. E algumas dessas coisas são algumas conquistas que o trabalho com o cinema pôde me proporcionar, assim, que eu consegui financeiramente, né, conquistar graças ao meu trabalho, que é específico com o audiovisual, assim, tipo, eu nunca consegui aqui no Amapá trabalhar com outra coisa, assim, tipo, além de, tipo, mais jovem, né, e tal, tipo, ter trabalhado, tipo, já trabalhei em loja, uma coisa assim, mas por períodos muito curtos. Depois a minha vida engrenou, assim, de eu, tipo, ficar só com isso, mesmo ganhando muito pouco, assim, mas eu fui insistindo, sabe? Então, às vezes, as pessoas, elas me olham hoje em dia e elas acham que, tipo, você começa e é assim, sabe? E eu olho, tipo, não, eu tô há quase 10 anos aí, assim, para ter conseguido alcançar um lugar, mas que para mim passou, né? Assim, foi passando e foi a vida, porque eu fui me virando até por ser muito, muito jovem também, ter trabalhado desde muito cedo. Então, eu consigo me manter, assim, hoje só com o cinema, mas não recomendo. Porque eu já passei por muita coisa, assim, também muito difícil, assim, de, tipo, é muito desesperador, né? Eu acho que, por exemplo, 2019 foi um ano, o segundo semestre foi um ano muito complicado para mim, que inclusive
eu fiquei adoecida de tão desesperada que eu fiquei por não ter trabalho. E eu, tipo, não acreditava nas coisas e eu tinha decidido a encerrar trabalho com cinema, assim, tava estudando para outras coisas e tal. Tá bem que não. E, pois é, e foi muito engraçado, porque quando iniciou 2020, eu fui fazendo umas coisas despretensiosamente, assim, já tinha desprendido da ideia de trabalhar e as coisas aconteceram, assim. E daí e aí isso me fez pensar, né, tipo, mano, então é pra ser. E outra coisa que eu entendi também é que se eu quiser ganhar dinheiro com isso, eu tenho que me dedicar muito mais do que eu poderia estar fazendo e que eu tinha que virar essa chave, né, do ser artista, assim, o lance de produzir tinha que ser muito maior, assim, de caçar mesmo as coisas e ir pro front, né? Então, assim, eu hoje consigo me manter, eu consegui realizar muitos sonhos financeiros por causa do cinema, e estou dependendo, assim, só disso, né? Eu nunca consegui trabalho aqui como jornalista. Atualmente eu estou vinculada a uma instituição como jornalista, né, que é a Amazônia Real, mas o meu trabalho lá é muito de quando eu tenho disponibilidade, posse e tal, eu realizo esse trabalho, mas estou vinculada a eles como jornalista, que é lá de Manaus, né? Mas aqui eu nunca consegui trabalho como jornalista, nem estágio e tal, em lugar nenhum. Hoje a gente vai ficar por aqui, nossa live está acabando. Queria agradecer muito a tua presença com a gente, Rai. Agradecer toda a sua experiência, toda a sua, tudo que você compartilhou com a gente, né? É muito bacana a gente ouvir uma mulher tão nova, tanta estrada que você já percorreu dentro do cinema, né? Dentro das suas expectativas, né? Dentro do que você olha para você, né? Busca para você. A gente sabe que esse meio audiovisual de cinema é complicado, é difícil, e ter essa disponibilidade, essa disposição para trabalhar nisso, né, é grandioso, né? Então é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. Em nome do FIM, né, no meu nome também, agradeço muito pela conversa, por tudo que você passou para a gente e as suas considerações. Ai, gente, vocês são incríveis. Eu sou muito apaixonada por vocês, de verdade, assim, sou muito grata porque é isso, assim, vocês fazem parte, continuam fazendo parte da minha trajetória muito fortemente. E eu sou muito, muito grata por isso, porque é isso, não conseguiria, não seria se não fosse vocês, assim, se eu não tivesse conhecido o fim, tido acesso às coisas do fim, assim, não estaria aqui, né? E você, que é uma pessoa incrível, linda, maravilhosa, talentosa e que está aí produzindo e fazendo com que isso aconteça, né, pra gente. Eu agradeço muito, muito mesmo. E é isso, assim, agradeço muito a todo mundo que ficou aqui com a gente, que acompanha, que está na labuta do dia a dia Obrigada comigo, muito, todo produzindo. mundo. Vocês são incríveis, eu tô realmente numa fase muito feliz da minha vida. Às vezes a gente tem medo de dizer isso, mas eu sinto que está sendo muito gratificante as coisas, sabe? Muito, muito inspiradoras poder estar tendo troca com pessoas muito talentosas que estão produzindo coisas incríveis também, assim. E às vezes a gente tá aqui um tempão, né? E aí a gente, tipo, meio que como se nunca tivesse se trombado, assim, aí a gente começa a conversar com alguém que a gente conhece há muito tempo, e aí nas coisas, assim, cabulosíssimas de lindas. Então eu tô muito feliz por isso também, por estar nesse contato com pessoas tão incríveis, e muito obrigada mesmo, assim, a todo mundo, e que Obrigada, sempre as obrigada, pessoas obrigada. das redes sociais que às vezes fica mandando coisas incríveis também, que torcem muito pelo meu trabalho e que acompanham. Então, um beijo para todo mundo e sintam-se abraçados, e muita saúde e proteção pra gente.